irmãos, aleluia, e pedindo ao Senhor uma palavra. O Senhor me trouxe, colocou ao meu coração esse texto, e eu queria nessa noite, meus irmãos, falar com os irmãos a respeito de a obra do Espírito Santo na nossa vida, a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, o Espírito Santo é tão importante na nossa vida, o Espírito Santo é tão necessário na vida do crente, porque sem o Espírito Santo não há como pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não tem como ser crente nesse mundo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o poder do Espírito Santo, meus amados irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Então perceba, os irmãos, como é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos. O Espírito Santo tem sentimento. É possível nós feri-lo a sua santidade. É possível nós aborrecer o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo São Paulo, na primeira carta que escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito Santo, ou seja, não aborreceis o Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é tão importante a presença do Espírito Santo, que sem ele nós não somos nada. É bem verdade que a presença de Deus na nossa vida é marcante. O poder do Senhor Jesus Cristo é marcante, é atuante. Mas sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu estava esses dias pensando e me veio à mente a história do peregrino. Eu não sei se os irmãos já teve o privilégio de se aprofundar na história do peregrino. Quando John Bunyan, ele tem uma visão, quando ainda na prisão, há cerca de 12 anos na Inglaterra, o Senhor lhe deu uma visão, e dentro da prisão ele escreveu muitas literaturas, muitos livros, e a história do peregrino foi uma delas. E ele conta, meus amados irmãos, que, aleluia, ele tem uma visão de um viajante que está fugindo da cidade que está sendo destruída, a cidade da destruição. Ele tem que fugir e escapar pela sua vida. Ele então pega um fardo muito grande, coloca nas suas costas e sai em rumo à cidade celeste para escapar pela sua vida. Quando ele sai da cidade, ele encontra um guia, ele pede orientação, e o guia diz: segue o seu caminho à frente, que você vai chegar à cidade celeste. O viajante então ele continua a sua jornada, e a história diz que quando ele chega mais à frente, ele encontra uma casa. Um homem o recebe, é um intérprete, e então o homem o recebe em sua casa, mostra a sua casa, e dentro da sua casa mostra os cômodos e alguns quadros, algumas literaturas, alguns trabalhos, ali está exposto. Então o viajante, ele começa a olhar os cômodos da casa. De repente ele olha pela
Aleluia. No outro dia ele pega, sai e destina a cidade celestial. Então o intérprete disse para ele: olha, segue o teu caminho. É bem verdade que você vai enfrentar pelo caminho, aleluia, tentações tremendas na sua jornada. Você vai enfrentar pelo caminho o formalismo, você vai enfrentar pelo caminho a hipocrisia, você vai enfrentar pelo caminho a desconfiança, você vai enfrentar pelo caminho leões ferozes, você passará pelo vale da humilhação, você vai enfrentar o feroz Apolion e também passará pelo vale da sombra da morte, mas você seguirá o seu caminho. Você passará, você, aleluia, será perseguido na feira da vaidade, você enfrentará o castelo do desespero, a sua jornada será longa, o seu caminho será árduo, mas você não desiste, segue o caminho. Irmão, na vida do crente não é diferente. Tudo isso acontece no seu dia a dia, tudo isso acontece na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo nesta noite: você não pode parar, você tem que seguir o seu caminho, porque a cidade celeste está logo ali. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. E meus amados irmãos, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus está dizendo: eu preciso ir para o meu Pai. Aleluia. Eu tenho que voltar da onde eu vim. Convém que eu vá, porque se eu não for, aleluia, o Espírito Santo ele não desce, o Espírito Santo não vira voz, mas convém que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo ele virá, ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Ele virá e ficará com vocês. A obra do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. Oh, aleluia. Nós sabemos, entendemos que Deus Pai, acerca da salvação para as nossas vidas, Deus Pai, ele planejou a salvação. Deus Pai, ele projetou, ele arquitetou. Agora vem o Deus Filho, ele efetua a obra da salvação, ele conclui a obra da salvação. Agora vem o Deus Espírito Santo e aplica na nossa vida a obra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto diz assim: todavia vos digo, se pudesse por isso, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Meus amados irmãos, se você olhar para as Escrituras, Lucas capítulo 1, versículo 30, por gentileza, Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35, aleluia. Disse então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aleluia. E eis que em teu ventre conceberá e dará
E disse Maria ao anjo: como se fará isto? Como vai acontecer isso? Maria não entendia. É impossível aos meus olhos, porque eu não conheço varão. Eu não sei o que é isso. Como que eu vou ficar grávida? Aleluia. Volta lá, fazendo um favor. Olha o que diz o texto. E disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isto? Aleluia. Visto que não conheço o varão. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que ele te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Então perceba, meus amados irmãos, que o Espírito Santo já estava aplicando a obra salvadora, a obra da redenção, a obra, aleluia, que tirava o homem de fato do pecado e levaria à presença de Deus. Se você olhar Mateus capítulo 1, verso 14, Mateus capítulo 1, verso 14. E Azor gerou a Sadoc, e a Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e a Eliúde gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou, aleluia, a Matã, e a Matã gerou a Jacó, e a Jacó gerou José. Só que José não gerou Jesus. José não gerou Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é uma obra do Espírito Santo. Jesus é uma semente divina, aleluia. É a semente que Maria receberia, aleluia. Era aquilo que ela não entendia, mas era aquilo que seria gerada no seu ventre. Aleluia. Se você olhar para a Bíblia, meus amados irmãos, aleluia, Lucas capítulo 3, o versículo 21 e 22. Lucas capítulo 3, olha o que diz o texto. E aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Aleluia. As pessoas iam ao Jordão para receber o batismo por João Batista, aleluia, mas quando Jesus foi cumprir, aleluia, toda a justiça, o Espírito Santo entrou nele, aleluia. Se você ler a Bíblia, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim, aleluia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele saiu do Jordão, agora ele está cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmão, você percebe que quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele não caminha pelos seus caminhos, ele não pensa os seus pensamentos, ele não age pelas suas vontades, não, é o Espírito Santo que conduz. Aleluia. É o Espírito Santo que conduz ele. E feliz é o homem, meus irmãos, feliz é a mulher que tem o Espírito Santo na vida. Ele não se perde, ele não se confunde, ele não fica perdido, ele não se engana, não, porque ele tem o Espírito Santo conduzindo, aleluia. Versículo de número 14, aleluia, o 15, perdão, 15, versículo 15: e ensinavas nas suas sinagogas, e por todos eram louvados, aleluia. Se você ler a Bíblia, meus amados irmãos, capítulo 5 de Lucas ainda, capítulo 5 de Lucas, o versículo 17, Lucas 5:17 diz assim: e aconteceu que em daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias
As pessoas querem te ouvir. As pessoas pararão diante de você. Por quê? Aleluia! Porque você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sempre tem uma palavra do céu. Quem tem o Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra de esperança para o pobre pecador. Aleluia! Se você ler a Bíblia, meus amados irmãos, Lucas capítulo 6, o verso 19. Lucas 6, o verso 19 diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe. Por quê? Porque saía dele virtude para curar. Oh, aleluia! Todos queriam tocar em Jesus. Por quê, pregador? Porque a presença do Espírito Santo estava sobre ele. Lucas capítulo 8 e o versículo 46. Lucas 8 e o versículo 46 diz assim: e disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, saiu virtude. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10 e o versículo 38. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos, em Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, você consegue perceber a importância do Espírito Santo na sua vida? Você consegue perceber a importância do Espírito Santo na vida do crente? Oh, aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É preciso ter esse Espírito Santo, esse Espírito que nos mostra o caminho, esse Espírito que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, e o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu preciso ir, eu preciso voltar. Aleluia! Na antiga aliança, os irmãos lembram muito bem que nem sempre, mas de vez em quando o Espírito descia, e quando ele descia, ele trazia coisas boas, mas ele voltava. Mas o Senhor Jesus estava dizendo: eu vou embora, mas ele vai vir e vai ficar com vocês. Aleluia! Todo o tempo, todo o tempo, todo dia, toda hora. Oh, aleluia! Meu irmão, quando você ora, quando você dobra os teus joelhos, às vezes te falta até palavras, às vezes só tem gemido, mas ele entende o teu gemido, ele entende o teu sussurro, e ele transforma a sua oração e leva a presença de Deus. Aleluia! E diz a Bíblia que ele ajuda as nossas fraquezas. Oh, que Espírito Santo! Por isso, meus amados irmãos, que você não pode entristecer o Espírito Santo. Você não pode aborrecer o Espírito Santo. Você não pode tratar com pouco caso o Espírito Santo. Você não pode tratar com desdém o Espírito Santo. Você não pode menosprezá-lo. Ele é uma pessoa que tem sentimento. Aleluia! Porque que Jesus disse, meus irmãos, olha, todo pecado que o homem cometer contra Deus tem perdão. Todo pecado que o homem cometer contra o Filho tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Pastor, por que não tem perdão? Porque na antiga aliança Deus trabalhou em prol de nossa salvação. Aleluia! Mas era preciso uma coisa maior. Era preciso um derramamento de sangue, um sangue inocente, um sangue puro, para pagar a nossa dívida. Veio Jesus. Jesus fez o seu papel. Aleluia! Fez o seu trabalho, concluiu a
Fica aqui, Espírito Santo. Fica aqui dentro de mim, Espírito Santo. Irmão, você consegue perceber como que é importante a obra do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Nicodemos não entendia. Nicodemos, a Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho de João, por gentileza. Capítulo 3 do Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Isso, verso 1, capítulo 3. Olha aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse Nicodemos, meus irmãos, era um homem sério, era um homem temente, era um homem diferenciado. Só que ele não entendia o que estava acontecendo. E diz a Bíblia que ele foi à noite ter com Jesus para procurar entender, aleluia, acerca do novo nascimento. E o Senhor Jesus disse a Nicodemos, aleluia, é preciso o homem nascer de novo. Aleluia. O homem tem que nascer da água, que é a palavra de Deus, a palavra limpa, a palavra lava. A água não é o batismo, meus amados irmãos. O batismo é apenas cumprimento da justiça de Deus para as nossas vidas. O Senhor já estava dizendo, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito Santo, Nicodemos. Porque Nicodemos, o que é nascido da carne sempre será carne, mas aquele que nasce do Espírito, aleluia, ele será diferente, aleluia. Meus amados irmãos, no Salmo 51, o salmista Davi escreve um cântico dizendo, em pecado eu fui gerado, eu fui formado através de um pecado, em iniquidade, aleluia, a sementinha entrou lá dentro, mas é ato do pecado, aleluia, eu cresci no pecado, eu vivi muito tempo no pecado, mas o dia que um pecador levanta a sua mão, aleluia, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu poderio, o seu senhorio, aleluia, o seu estado de miséria, aleluia, o Espírito Santo entra dentro dele, aí ele passa a ser uma nova criatura. Oh, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, eu preciso concluir. Olha o que diz o texto, Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Diz assim: e nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. E o verso de número 38 diz assim, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. 38, 39. E isso disse-lhe do Espírito, que havia de descer, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, Jesus estava dizendo no Evangelho de João, capítulo 16, eu preciso voltar, eu preciso ir embora, o Pai vai me glorificar. Quando o Pai me glorificar, aleluia, e eu ser glorificado, eu envio o Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, meus amados irmãos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, diz assim, e estavam com eles determinado, capítulo 1, verso 4, Atos dos Apóstolos, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Verso de número 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois daqueles dias, aleluia, aleluia. E o versículo número 8 diz assim agora, e disse-lhe, mas recebereis, a Bíblia
Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem, meus irmãos, de Jesus, a ordem do Senhor Jesus é: eu vou embora, mas vocês vão para Jerusalém. Vocês ficam em Jerusalém. Aleluia. Ficam lá, porque a promessa é que o Espírito Santo vai descer. E quando ele descer de vocês, vocês serão cheios, vocês serão transformados, eles vão tomar a mente de vocês, o Espírito vai entrar no coração de vocês, e vocês serão transformados. Aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, que era cerca de quase 500. Mas passou um dia, a promessa não veio. Passou 2 dias, a promessa não veio. Passou 3 dias, a promessa não veio. 5 dias, a promessa não veio. 7 dias, a promessa não veio. Irmãos, não é diferente na sua vida. Você está 1 ano, 2 anos, 20 anos na presença de Deus. Aleluia, mas deixa eu te lembrar uma coisa: tudo aquilo que Deus disse a teu respeito, o que faria está valendo. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus disse que faria, Ele fará acontecer na sua vida. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os dias foram passando, e um foi embora para lá, saiu outro para cá. Está demorando demais, eu não aguento mais ficar aqui, eu acho que não vai dar certo. Ele prometeu, mas ele esqueceu de nós aqui, ele foi embora. Ele disse que mandaria esse tal de Espírito Santo, mas não veio. Eu acho que não vai dar certo, eu estou indo embora. Mas a Bíblia diz que é o 10º dia. Aleluia. Dos 500 aproximadamente que estavam lá, ficaram cerca de 120 crentes. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, diz assim: aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era para ficar no mesmo lugar. A promessa desceria no mesmo lugar. Aleluia. Você não pode sair do teu lugar, meu irmão. É no teu mesmo lugar que Deus fará acontecer na sua vida. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam no mesmo lugar reunidos. Verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A promessa se cumpriu. Oh, aleluia, a promessa se cumpriu. Meu querido e amado irmão, aleluia, você precisa entender esta verdade. Você não pode ficar sem esse Espírito Santo. É Ele que te ajuda, é Ele que te conforta, é Ele que te toma pela tua mão e te leva, e te traz, e te orienta, vai abrir os caminhos, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, saia daqui nesta noite consciente de uma coisa, dizendo para você mesmo: eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo mora aqui dentro de mim. Aleluia. Paulo escreve dizendo, meus amados irmãos, que você é casa do Espírito Santo. Você é a habitação dele, você é moradia dele. Ele, aleluia, achou dentro de você uma habitação. É por isso que você tem que cuidar dele, aleluia, preservando o teu corpo santo e irrepreensível ao Senhor nosso Deus. Permita-me dizer
uma coisa aos irmãos aqui. Você não pode andar de qualquer jeito. Permita-me dizer, pastor. Olha, você tem que andar em novidade de vida. Você não pode ser como qualquer um. Você tem que ser diferente. Porque o Espírito Santo te faz diferente. Ele veio para te fazer a diferença. Você será diferente. Você não será como o mundo, não, aleluia. Por quê, pastor? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a cada dia. Pelos caminhos da vida, da sua jornada. Nunca se esqueça, o Espírito Santo está com você. Ah não, eu estou sozinho, pastor, eu estou sozinho, ninguém está me vendo, ninguém viu, ninguém vê, ninguém percebeu. Engano seu, o Espírito Santo está aí do teu lado. Ele está aí dentro de você. Amém, meus irmãos? Meu pastor, obrigado.